A Flúvia continua conosco. Muitas crianças, obviamente, não vão às aulas. Ficarão com os abençoados avós, né, para que eles cuidem dessas crianças. Mas e o risco? Esse é o grande questionamento. Crianças juntamente com pessoas idosas que estão no grupo de risco. Então, a orientação, o que a gente tem visto mundo afora, é que as crianças, na sua grande maioria, elas podem ser portadoras assintomáticas ou ter um quadro muito leve, caso elas sejam infectadas pelo novo coronavírus. E elas podem estar transmitindo para os avós. Então, o recomendado é não manter esse contato. A gente tem falado muito de distanciamento social, então nós precisamos preservar a saúde dos nossos idosos, porque já foi visto que para o idoso a doença pode ser muito mais grave. Mas para onde vão essas crianças, pelo amor de Deus? Vão brincar no parquinho, aí o risco também não é grande. Shopping nem pensar, porque não são férias. Exatamente. Outra coisa que precisa ficar muito claro, o fato de ter suspensão por 15 dias das aulas não quer dizer que estão de férias, que devam fazer festas, que devam ir para shopping e para cinema. É distanciamento social, se ficar mais em casa. Se for fazer atividades ao ar livre, né? Não em locais fechados com aglomeração de pessoas. Agora, Flúvia, esses 4 pacientes estão sendo acompanhados em casa. Como que é o acompanhamento da secretaria com eles? Como que se dá esse tratamento? E essas pessoas que estão sob suspeita, qual que é o tratamento com elas também? Bom, a recomendação, quando a pessoa, no caso dos confirmados, eles se manterem em isolamento domiciliar, né, até você não ter mais a possibilidade de transmissão da doença, geralmente cessa quando cessam os sintomas também. E a orientação e o monitoramento é feito pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, eles ligam, fazem esse contato diariamente para saber se a pessoa está realmente em isolamento domiciliar, se está seguindo as recomendações. Infelizmente, temos recebido algumas denúncias de alguns casos suspeitos, inclusive de pessoas que não estão seguindo as recomendações. E isso pode ser um sério problema, da gente, inclusive, não conseguir fazer o controle. Porque são 2 extremos, né, Flúvia? Aquelas pessoas que entram em pânico, que isso não há motivo para isso, e aquelas pessoas também que não tomam os cuidados básicos. Que ignoram, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, praias lotadas, Exatamente. Eventos acontecendo em São Paulo. Flúvia, já falamos aqui do isolamento em casa. E aí, como é que fica a situação? Eu quero que você reforce dos familiares. Casas, por exemplo, em que existe apenas um banheiro, o contato dessas pessoas com esse paciente contaminado, como entregar a comida, a convivência tem que ser pelo menos 1 metro de distância, e aí? Essas são as recomendações. A pessoa que fica em isolamento domiciliar, ela deve evitar o contato com os outros familiares. Então, dormir num quarto separado, ter os seus pertences de uso pessoal também separados, evitar esse contato, né, de pegar na mão, de dar abraço, de dar beijo. Até mesmo de encostar em algum lugar, na mesa, por exemplo. Exatamente, encostar. Então, fazer suas refeições num local também separado. Isso são por, no máximo, 14 dias. Às vezes, eu sei que é difícil para a pessoa, mas pense que esses 14 dias podem o quê? Salvar, inclusive, vidas de pessoas mais idosas, e não deixar que seus parentes também se adoeçam. Pensar no outro, né? Higienização do banheiro, de quanto em quanto tempo? A higienização, de preferência que tenha um banheiro privativo, se não for possível, após o uso, fazer a higienização com hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, ou a álcool a 70%. A gente já volta com a Flúvia com mais informações, porque eu quero chamar agora ao vivo o repórter Maicon Leão, tem mais informações para nós. Boa tarde, Maicon. Oi, Lucílio, boa tarde para você, para a Luciana, para a Flúvia, todo mundo que está assistindo o Jornal do Meio-Dia. A gente fala ao vivo aqui da Secretaria Estadual de Educação. Agora há pouco aconteceu uma coletiva, como vocês já adiantaram, entre o secretário estadual de Educação e a secretária estadual de Educação que está com a gente, a Fátima Gravioli, e ficou decidido já que as aulas vão ser suspensas. Agora tem um acordo com a Secretaria Municipal. Todas as aulas no estado estão suspensas. Por que essa medida agora, nesse momento? Boa tarde, secretária. Boa tarde. Bom, a princípio nós tínhamos na semana passada 3 casos confirmados e 24 casos de investigação. Em menos de 48 horas, nós saímos de 4 casos confirmados para 85 casos de investigação. A Secretaria de Saúde, muito cautelosa e seguindo as determinações aí do Ministério da Saúde do senhor governador Ronaldo Caiado, decidiu então que existe uma possibilidade do vírus estar já transitando na comunidade. Bom, o governador quer que Goiás tenha um atendimento rápido, um atendimento preciso e que seja extremamente pontual. Então, onde é que está circulando mais pessoas? Nas salas de aula.
E aí nós resolvemos, então, suspender as aulas por 15 dias. Tomara a Deus que só precise desses 15 dias e aí já esteja totalmente controlado e a gente consiga retornar ao final dos 15 dias. A princípio, hoje e amanhã, as escolas estão se organizando, perguntando com quem essas crianças vão ficar, para poder instruir, para poder recomendar de que maneira essas crianças podem também levar o vírus para, por exemplo, um idoso. Se só um idoso pode ficar com essa criança, nós estamos enviando também a máscara e o álcool em gel muito em breve para as escolas, para que elas possam preparar os vidrinhos e mandar para casa, junto com o folder, explicando quais são os procedimentos de prevenção. Então, infelizmente, assim, não é uma situação que você consegue falar, amanhã cedo não vai mais ter aula. Então, a partir do dia 18, não haverá aula na rede pública. E nós precisamos de todos. Nós precisamos das famílias, nós precisamos dos servidores, nós precisamos de toda a comunidade para combater esse vírus. A senhora falou um ponto importante aí, que é a questão de com quem que essas crianças vão ficar. Crianças, jovens, só na rede estadual são mais de 500 mil. Vocês já estão fazendo esse levantamento. E no caso de famílias que não têm condição, a Secretaria também já está pensando em como pode contribuir nessa parte, né, Secretária? Olha, foi uma decisão extremamente necessária, que é fazer o vírus não circular na comunidade. No entanto, ela é uma decisão que envolve muitas vidas. Nós temos crianças que a única alimentação dele é na escola. Então, nós temos que pensar nisso também. De que maneira nós vamos lidar com isso nos próximos 15 dias? Nós temos casos de crianças que não têm com quem ficar. Então, tudo isso tem que ser levado até o comitê de crise para que eles nos deem uma ajuda, nos deem uma resposta de como orientar da melhor forma. Neste momento, o que a gente recomenda você vai deixar o seu filho com a sua mãe, ela já tem 80 anos, ela é hipertensa, tem diabetes, não deixe sem o uso da máscara e do álcool em gel. Passe por todos os procedimentos sanitários que a Secretaria de Saúde tem nos orientado. Fátima Gavioli, secretária de Educação, muito obrigado pela participação da senhora aqui no Jornal do Meio-Dia. Lucílio, Luciana, é importante a gente destacar que ainda não se sabe como que esse período vai ser, ele vai ser reposto depois, se vai ser tratado como férias, nesses primeiros 8 dias que vai conseguir ter uma noção se vai ser preciso prorrogar esse prazo, se vão ser só esses primeiros 15 dias, para só depois saber se vai ser um adiantamento dessas férias ou se essas aulas vão ser repostas lá na frente. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ok, Maicon, muitíssimo obrigada. Obrigada também à secretária pela participação ao vivo conosco aqui no Jornal do Meio-Dia. E olha só, em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informa que até o momento a cidade de Bela Vista de Goiás apresenta um caso suspeito de infecção pelo coronavírus. O paciente está cumprindo quarentena domiciliar. O resultado do exame deve ficar pronto em até 72 horas. Flúvia, esse caso está sendo acompanhado. Agora, muitas pessoas acham exagero as medidas que estão sendo tomadas. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, basta a gente ver mundo afora os países que demoraram a tomar alguma providência e que tomaram providências muito brandas, né? A Itália hoje está sofrendo uma consequência gravíssima, com muitas mortes, né? Chegou um dia a chegar a 200 mortes em um dia só, né? Justamente porque as análises mostram que eles demoraram a tomar algumas providências. Então, na verdade, tudo isso que a gente está fazendo, a gente sabe que não é fácil para os pais, a gente sabe que não é fácil para o empresário, não é fácil para ninguém, mas a nossa prioridade nesse momento é salvar vidas, é fazer com que a gente consiga passar de uma forma menos impactante em relação à quantidade de pessoas doentes e de mortes. Então, é necessário a gente tomar medidas como essa agora e, mais importante ainda, que as pessoas sigam as recomendações de isolamento domiciliar para quem está sendo recomendado, né, de quarentena, porque nós precisamos que as pessoas cumpram as recomendações para que a gente realmente consiga diminuir a velocidade da transmissão da doença aqui no nosso estado. Tá certo. Flúvia Amorim, muito importante a sua participação aqui, os seus esclarecimentos, é um momento de cooperação, cada um assumir a sua responsabilidade, não interessa se é patrão, se é empregado, todo mundo junto nessa luta, a gente vai conseguir com certeza fazer a diferença e ser exemplo, quem sabe, para o Brasil e para o mundo. Exatamente. E a nossa, como eu falei, a prioridade é salvar vidas. E a gente precisa, e nós vamos fazer tudo o que nós pudermos. Os profissionais de saúde estão todos trabalhando, tá? Não tem ninguém parado e a gente está diuturnamente monitorando, recomendando, mas as pessoas precisam seguir as recomendações que estão sendo feitas. É uma união, né, nesse momento. Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde, muito obrigada mais uma vez pela participação, Flúvia. Eu que agradeço.